Alô, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Laqui com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma videoaula importante para vocês, continuando aí o nosso assunto do poder legislativo, né? Eu acho que dos poderes, cara, o poder mais gostoso, mais interessante de estudar, na minha opinião, é o poder legislativo, né? É, o poder legislativo, das leis, gente, ixi, é muito legal, gosto pra caramba. Gente, vem comigo. Então agora, vamos, artigo 52. O artigo 51, que foi a aula anterior, nós falamos de quê? Atribuições de quem? Da Câmara dos Deputados. E agora? Atribuições do Senado Federal. Lembrando que o quê? Que o Senado Federal, ele é o quê? Ele é o representante dos estados da federação. Vamos lá, compete privativamente ao Senado Federal. Professor, essa competência privativa aqui, é a mesma explicação da Câmara? Sim, é a mesma explicação. Embora, né, o Constituinte escreveu privativa, que tecnicamente no mundo jurídico significa dizer que poderá ser objeto de delegação, esta é uma competência, nenhuma dessas competências podem ser delegadas, ou seja, devem ser exercidas obrigatoriamente pelo Senado Federal, pelos 81 senadores, né? 26 estados mais o DF, cada um tem 3, dá 27 vezes 3, dá o quê? Dá 81 senadores aí, né? Vamos lá, primeira competência, olha só. Ó, processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e seus comandantes da Marinha, Exército, Aeronáutica nos crimes da mesma natureza, ou seja, crimes de responsabilidade, conexos com aqueles, ou seja, conexos com quem? Com o presidente da República, né? E aí, professor, muita calma nessa hora, muita calma nessa hora. Gente, crimes de responsabilidade. A gente viu na competência 51 da Câmara dos Deputados que lá faz o que? Lá autoriza a abertura do processo, tá? A Câmara dos Deputados ela tem que autorizar por 2/3 dois tipos de processos. Processos, primeiro, crimes de responsabilidade, tá aqui. Então ele autoriza lá, por 2/3, né, a abertura do julgamento do crime de responsabilidade, é a primeira, bacana, fechou, né, beleza, 10, né, ok. E o segundo, autoriza crimes comuns. Só que ele autoriza o crime comum e não vai para o Senado Federal. Vai para o Supremo Tribunal Federal fazer o julgamento, porque não é um julgamento político, entendeu, administrativo. É um julgamento jurídico. É um julgamento jurídico, cometeu crime comum, tá? Crime, né? Crime, Código Penal. Então ele vai ter um julgamento jurídico no Supremo Tribunal Federal. Aqui não, aqui tá, é um crime político, então precisa da a casa política para aprovar. Aí vamos lá, né? Claro, o presidente e o vice, matou, né? Ó, nós temos ministros, ok, conexos com aqueles. Mas quem? Os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica na mesma natureza, né? Fechou, né? Temos aí, né? Professor, não há previsão para senadores dos territórios. Ok, já explicamos isso também lá na primeira aula. Segunda competência do Senado, vamos colocar a competência de julgar e processar também. Então é o seguinte, ó, julgar e processar os ministros do Supremo Tribunal Federal, membros do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, do Procurador-Geral da República e o AGU, Advogado-Geral da União, nos crimes de responsabilidade. Tá? Então, o que acontece? No item primeiro, né, o presidente da República, vice-presidente e ministros, nos crimes de responsabilidade, há necessidade de quê? Da abertura, né, do processo. Beleza, né? E esses caras aqui, né? Cara, eu já vi aí, né, vários pedidos, tá, perante o Senado Federal de abertura de processo de impeachment por crime de responsabilidade por membros do Supremo Tribunal Federal, exatamente, Supremo Tribunal Federal, né? Eu já vi várias vezes isso, eu já vi isso, né? Então o que acontece, né? Só que aí cabe analisar sobre a abertura ou não, quem? O presidente do Senado Federal, tá? Então ele abre e ele faz o seguinte, ele vai ter um julgamento lá no Senado Federal. Então você tem que saber, aqui nesse item 2, não há necessidade do quê? Da aprovação prévia pelo plenário da Câmara dos Deputados. É direto lá, direto na onde? Direto já no Supremo, no Senado Federal. Bacana? Vamos lá. Ó, ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público,
Procurador-Geral da República e o AGU, né? Eles podem ser impeachmentados também por crimes de responsabilidade, né? Vamos lá. Como é que é o julgamento? O parágrafo único diz isso. Vamos lá. Nos casos previstos no inciso 1 e 2, crimes de responsabilidade, não crimes comuns, funcionará como presidente ou do Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal, ou seja, nós temos 81 senadores, né? O que vai acontecer, né? Vai o presidente do Supremo Tribunal Federal conduzir esse julgamento lá no Senado Federal, né? Eu tive aí a oportunidade, né, cara, de presenciar 2 vezes isso, né, cara? Da Dilminha que eu mais me envolvi, né, cara? Assisti tudo, cara, pela televisão, né? Ó, limitando-se a condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos, um quórum qualificadíssimo, né, do Senado Federal, ou seja, 54 votos, né? A perda do cargo, com inabilitação por 8 anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis, né? Então nós temos aí, então, com o Senado Federal, né, quem vai presidir esse julgamento, tanto o item 1 quanto o item 2, é o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele vai até o Senado Federal, conduz esse processo, né? Tá? A aprovação para a condenação, 2/3 dos votos. Consequências, 2, perda do cargo, óbvio, né, porque é um julgamento político. E segundo, inabilitação por 8 anos do exercício de função pública, né? Sem prejuízo das demais ações judiciais cabíveis, né? Ou seja, vai para o judiciário depois, né? Titia Dilma foi impeachmentada. O que aconteceu? Minha modesta opinião, não quero falar de A, B, C, não, né? Tá aqui, tá claro. Perdeu o cargo, 8 anos no chuveiro. Collor foi assim. Collor não foi pior. O que aconteceu com Collor? Antes de começar o processo no Senado, ele renunciou. Mesmo assim, continuaram o processo, perdeu o cargo e ficou 8 anos, né, fora do exercício. Titia Dilma, eles dividiram. Primeiro, tá? Votaram a perda do cargo, beleza, tá? Depois a inabilitação, que aí falaram que era demais para ela, que só a perda do cargo já estava punida, né? Bom, enfim. Então isso aí que está escrito aqui na Constituição, né? Terceira competência exclusiva, tá, privativa, mas exclusiva do Senado Federal. Aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição pública, a escolha de. Ó, previamente, né? Arguição pública, né? O que é tal da arguição pública? A famosa sabatina. Então tem alguns cargos chaves na República Federativa do Brasil, onde que esse tem que ter um ato com a formação de 2 vontades. 2 vontades, né? A vontade do executivo e a vontade do legislativo. O executivo indica e o legislativo aprova. Tá? Certos cargos, dado que a relevância, um poder controlando o outro, né? Então, quais são os cargos, né? Ó, e voto secreto. Para quê? Para garantir o juízo de valor e autonomia de cada um. Vamos lá. Magistrados, nos casos estabelecidos nessa Constituição. Tá? Esses magistrados aí, normalmente, são o quê? Dos superiores tribunais federais, né? E superiores tribunais federais, ok. Ministros do Tribunal de Contas da União, indicados pelo presidente da República, né? O que acontece aqui, ó? O ministro do Tribunal de Contas, né, indicados pelo presidente da República, né? Então, o que acontece, né? Então, nós temos que ver o vídeo artigo 49. Então, vamos lá, ó. Ministro do Tribunal indicados pelo presidente da República. Então, é o seguinte, o que acontece, né? O artigo 49, inciso 13, que é do Poder Legislativo, fala o seguinte: escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União. Então, o Congresso Nacional, ele vai escolher 2/3. Ok? 1/3 é do presidente da República. Então, do presidente da República, de 1/3, né, ele vai ter que ser aprovado pelo Tribunal de Contas, né? Governador do território, presidente e diretores do Banco Central, claro, procurador-geral da República, titulares de outros cargos que a lei determinar. Então, nós temos aí, né, a competência do Senado de a sabatina pública e arguição para aprovação desses cargos, né? Vamos lá, quarto, claro, competência interna. Opa, mais uma competência de aprovação aqui. Aprovar previamente, por voto secreto,
após a arguição em sessão secreta, ó, sessão secreta, olha, sessão secreta, o outro é a arguição pública, né, que é secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. Com licença, meu amigo, minha amiga, eu sou o professor Lac. Inicialmente quero pedir desculpas por ter interrompido seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui do site Lac Concurso. Quero dizer para você o seguinte, que você pode assistir o restante dessa videoaula, você pode ter o material de apoio dessa videoaula e muito mais no nosso curso completaço pré-edital para o INSS. Valor do curso? O valor do curso custa 10 parcelas de R$ 45,00. E nós temos uma promoção. Essa promoção aqui, até o dia 3/6, ela custa 10 parcelas de R$ 30,00, né? Mas vamos fazer o seguinte, você que está assistindo esse vídeo, até para prestigiar, até uma forma de amenizar aí a interrupção do seu vídeo, você vai falar o seguinte, olha, você vai entrar em contato, você vai clicar aí, tem um link aí do WhatsApp, você vai falar o seguinte, eu quero a promoção, eu quero o código promocional do curso pré-edital do INSS que o professor Lac falou no vídeo. Então tem um link aqui embaixo, tá? Tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você vai direto para o atendimento. Lembra-se que o atendimento tem horários comerciais de atender e ali vai te fornecer um link para você pagar aí 10 parcelas de R$ 30,00. Cara, um curso super competitivo, é um curso na qual nós estamos nos dedicando muito. Inclusive, no último concurso, 2016, eram 2.200 vagas, salvo engano, e nós tivemos 204 pessoas, alunos, que nós ajudamos a ser aprovado nesse concurso. 204 pessoas. Cara, então o curso nosso é muito bom, é o melhor custo-benefício. Eu peço para vocês aí um voto de confiança. Meus amigos, um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.